vamos cantar. Dia feliz, dia de paz, felicidade te desejo num abraço. Jesus ressuscitou. Alegre, irmão, teu coração espalha a paz, ressurreição. Tens nova vida, tens nova missão. Jesus ressuscitou. Aleluia, 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 aleluia. Nós temos vida nova no amor. Aleluia, aleluia. Sejam bem-vindos, queridos amigos, para a nossa preparação dominical através do exercício da Lexio Divina para a liturgia deste próximo quarto domingo da Páscoa, em que costumamos chamar tradicionalmente o Domingo do Bom Pastor. Sempre no quarto domingo da Páscoa, o Evangelho faz referência a Jesus com o título de Bom Pastor. E também, por ser o dia do Bom Pastor, o Evangelho do Bom Pastor, é o Dia Mundial de Oração pelas Vocações. Vamos, portanto, pedir a Jesus ressuscitado, bom pastor do seu povo, que nos faça boas ovelhas e que suscite, que tire do meio do seu povo bons e santos pastores para guiar, conduzir nossas comunidades, paróquias, nossas dioceses e a igreja no mundo inteiro. Rezemos, portanto, nesse dia, pelos nossos padres, pelos párocos, pelas religiosas que conduzem tantas comunidades Brasil afora, pelos nossos bispos, pelo Santo Padre o Papa Francisco, o nosso bom pastor, imagem de Jesus bom pastor nesta terra. Vamos juntos passar ao primeiro passo do nosso exercício deste domingo, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. Naquele dia, mais ou menos, 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bonita leitura que fala de conversão, de batismo e de vida nova, abraçada pelos primeiros cristãos, graças à palavra do apóstolo, de Pedro, dos demais apóstolos que pregaram para o povo. Bonito perceber o bom pastor, na figura dos apóstolos, pregando para que as ovelhas, para que os fiéis cheguem à salvação. Cuidemos nessa leitura com algumas expressões. Aqui, por algumas vezes, aparece novamente a recorrência do a com crase. Por exemplo, quando diz ali: falou à multidão. Então, cuidemos para a gente sempre ter a noção de que precisamos fazer a entonação aqui da crase, repetindo por 2 vezes a letra A. Depois tem bastante vírgulas durante a leitura, um diálogo vai se desdobrando durante a leitura. Cuidemos então para a gente fazer a pausa da vírgula, do ponto final. Quando a frase está entre aspas, no começo e no final, então a gente precisa fazer o tom do diálogo, porque alguém está falando dentro da leitura. Ponto de exclamação, então a gente fala uma frase de admiração, como ali diz: salvai-vos dessa gente corrompida. Então aqui é uma exclamação, então devemos salientar também. Outras palavras: constituiu, ouviram, perguntaram. Então aqui palavras que revelam tempo futuro, então cuidemos bem com essas expressões.
Aqui tem uma pergunta das pessoas que perguntam aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Então aqui salientar, como salientamos a exclamação, também a interrogação. Gente corrompida exortava, aqui é com X, mas o som é de Z, exortava, e com essas expressões, né, e outras tantas, treinando bem a leitura, lendo 2, 3, 4 vezes em casa, a gente consegue internalizar tanto as palavras difíceis, as expressões, quanto também a mensagem que quer nos trazer os Atos dos Apóstolos. O salmo deste quarto domingo da Páscoa, 22. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Cuidemos neste salmo, especialmente na terceira estrofe, novamente o A com crase: preparais à minha frente, bem à vista do inimigo. Outra expressão que denota uma ordem, ungis, e depois na quarta estrofe, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Aqui o hão do verbo ir, né? Vai seguir. Haver de seguir, hão de seguir-me. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por terdes feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira alguma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo,
a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Nesta segunda leitura é muito interessante como é colocada a vírgula, o ponto final, ponto e vírgula, para a gente perceber bem que a vírgula ela é importante e a gente precisa fazer a pausa aonde tem a vírgula, porque é ela que vai dar sentido para a leitura. Então vamos prestar bem nesse trecho para que nós possamos acompanhar aonde tem a vírgula e o ponto e vírgula. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então, interessante perceber que sempre onde tem a vírgula, nós precisamos fazer a pausa. Ali tem um trecho que denota muito isso. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Perceba agora aqui onde tem a vírgula. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava a sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Então é muito interessante a gente perceber que a vírgula ela é muito importante durante a leitura. Algumas expressões: ter desfeito, isto, cuidemos então para a gente não pronunciar isso, mas aqui na leitura diz isto com T, injuriado, retribuía com acento, atormentado, andáveis. Então são verbos que a gente quase não pronuncia, então precisamos cuidar nessas expressões. E o evangelho deste domingo retirado do famoso capítulo 10 do evangelista João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que bonito percebermos nessa leitura, nessa liturgia como um todo, a delicadeza e o carinho de Jesus, o bom pastor, para com suas ovelhas. Ele é a porta, ou seja, dá entrada, dá abrigo, dá alimento, segurança para as ovelhas, conduz para fora, guarda quando precisa, defende do mal, faz o bem. Jesus é o grande modelo de pastor. É claro, na igreja, neste mundo, na nossa caminhada pastoral, temos tantas pessoas que fazem a vez de Jesus, bom pastor, nesse mundo. Os padres, os bispos, o Papa, as lideranças, os pais. Mesmo assim, nós precisamos tomar cuidado, porque o nosso modelo de pastor é Jesus. Quando nós desviamos o olhar de Jesus, nós caímos na tentação de seguir a outras ideias que não a mensagem de Jesus. Que nessa liturgia nós possamos nos concentrar e nos centralizar em Jesus. Ele é o nosso modelo de pastor.
Que nós possamos nessa meditação fazer um exame de consciência também, olhar os serviços que nós assumimos na comunidade e nos perguntar: será que nós estamos sendo imagem de Jesus? Se Jesus estivesse de corpo presente aqui, conduzindo a minha pastoral, a minha comunidade, o meu grupo, será que ele reagiria deste jeito? E aí a gente percebe que nem sempre nós temos atitudes de pastores, mas como diz o Evangelho, às vezes nossa atitude é de ladrão e mercenário. Que nós, através da liturgia deste 4º domingo da Páscoa, possamos nos sentir próximos de Jesus, o bom pastor, e a ele nos assemelharmos para também sermos neste mundo bons pastores. Que nós possamos rezar com as preces da comunidade, respondendo depois de cada oração: guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Fazei de vosso povo pedras vivas na edificação de vossa igreja, sacramento de vosso reino, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Inspirai a Igreja em sua missão, para que ela possa testemunhar aqui e agora a ressurreição de Cristo, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Iluminai os ministros de vossa Igreja, para que, dedicados ao vosso povo, sejam bons pastores e guias fiéis do vosso povo, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Concedei vosso amor e a inspiração necessária aos cristãos que labutam a favor da vida em realidades que oprimem e escravizam, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Ajudai-nos ser vosso povo sinodal e anunciar com autenticidade o Evangelho pelas atitudes e exemplos de compromisso com a verdade e com a justiça, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. Iluminai-nos com a luz de vosso Espírito Santo, para que jamais nos desviemos do caminhar juntos como Igreja sinodal, vivendo a verdade de Cristo, rezemos. Guiai-nos, Senhor, para o vosso reino. E que possamos contemplar, olhar o mundo com os olhos de Deus, olhar a nossa vida com os olhos de Jesus, o bom pastor. E que possamos assumir um compromisso concreto durante esta semana. Tomar de novo o Evangelho deste domingo, ler com bastante calma, em clima de oração e pensar, durante a leitura do Evangelho, nos nossos pastores, nos nossos padres, nos bispos, nas lideranças de nossas comunidades, nas nossas catequistas, nas nossas famílias, que também, de algum modo, assumem nesse mundo a missão de pastorear. E que nós possamos ir até diante do Santíssimo essa semana e rezar pelos nossos pastores. Às vezes a gente se decepciona com algum pastor desta terra, com algum padre, alguma liderança que algum dia nos fez mal, nos colocou uma palavra na hora errada, talvez da forma errada, que nós possamos, como gesto concreto, rezar por essas pessoas, para que, apesar do seu jeito, do seu temperamento, continue sendo bom pastor para tantas pessoas nessa terra. E assim, rezando por eles, rezando por nós, nós vamos continuar caminhando, seguindo como boas ovelhas nesse rebanho de Jesus, o bom pastor. Que com muita fé, com alegria, nós possamos celebrar esse Dia das Vocações, 4º domingo da Páscoa.